Você já se forçou a sorrir quando queria sair correndo? Já ficou numa situação onde tudo gritava, foge, mas ainda assim ficou por educação? Ou pior, essa pra mim, quando você tá no seu sossego, na sua paz de espírito, e aí tem que ir fazer o social, quando tudo que você queria era ficar. Aí você vai, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Aí você abre mão do seu sossego. Quem nunca? A gente fala tanto sobre ser bom. Ai, mas eu tenho que ser bonzinho. Mas até quanto? Até onde? Até quando? Ou até qual limite ser bom? Às vezes o mal não grita. Ele entra pela porta da frente, convidado pela gente mesmo para tomar um café ou para jantar. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o filme Não Fale o Mal. Tem filme que assusta, tem filme que cutuca, mas tem outros que te deixam com vergonha, porque você também já fez igual. E eu te convido a ficar pra gente conversar sobre esse filme. Não Fale o Mal. Bora lá? Gente, como que eu tava. Antes, deixa eu falar um negócio. Eu tava morrendo de saudade de falar sobre os filmes. Pra quem já me acompanha há um tempo, pra quem me acompanhou um tempo atrás, eu falava sobre os filmes e tal. E eu senti muita falta, porque durante a pandemia, naquele contexto de fazer live, eu acabei começando a falar sobre os filmes e depois eu acabei sendo engolida de novo pela fase da liberação das coisas e voltar ao normal, né? E aí acabei ficando sem fazer isso por um tempo. Mas olha, eu vou começar falando um detalhe. Se você não assistiu o filme, cuidado, que tem risco de spoiler. Eu vou falar sobre várias cenas do filme, vou trazer vários contextos do filme. Então eu sugiro que assista ao filme antes de vir ver o que a gente vai conversar a respeito. Ou se você não se importar com spoiler, igual muita gente que eu conheço, não tem problema, né? Você vai só ver, essa parte foi que a Adriana falou, essa parte foi que a Adri falou. Enfim. Não Fale Mal foi um filme que eu vi despretensiosamente. Eu via a fotinha dele lá pra gente assistir. Era um filme que eu olhava. Primeiro que era um filme todo escuro, assim. Não sei se vocês vão associar, mas a imagem dele era toda escura, assim. Tem um carinha meio assim obscuro com a mãozinha assim. Aí eu associei que era um filme de terror. Tava esperando um estilo tipo Nosferatu, né? Ou aquele A Viagem de não sei quem, que é uns filmes de vampiro meio esquisito aí que tem. E esses eu não vou falar não, viu, gente? Esse dá medo. Mas enfim, eu fiquei postergando de ver esse filme. E aí um dia eu falei assim, tem filme, já zerei aqui os filmes, mentira. Eu olhei pro filme e falei assim, não, vou ver, né? Vamos dar uma chance pra esse filme aqui. E que grata surpresa eu tive, porque foi tanto tapa na cara. Porque assim, é, não é um filme, eu não sei, é uma mistura de suspense, não é um terror. É uma mistura de suspense, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são tão corriqueiras, que são tão nossas do dia a dia, que você fala assim, mas que há de errado aqui, né? Que há de diferente nesse filme aqui? O que pode ser que, sabe? Tipo, esse filme aqui não tem nada, assim. Só que não. Você vai ver no filme, e é justamente nessas fases, nessas partes que são corriqueiras, que você vai despretensiosamente assistindo e uma coisa vai levando a outra, e aí quando você vai entendendo o contexto de uma forma geral, você fala, putz, e agora como que eu vou resolver essas coisas? De pequenas situações assim, de relações de pai, relações de filho, relação entre o casal principal ali, entre os dois que fica uma coisa meio escusa assim do outro casal que se associa, né? E aí você fica pensando assim, nó, aonde isso vai? E aí quando você vê o todo, assim, você fala, já era. Só que não. É um filme que necessariamente você começa a assistir e fica assim, que cara legal. Nossa, não, essa hora ele passou meio um pouquinho, né? Mas será que, não, foi só um pouquinho, dá pra levar. Não, mas ele é tão simpático em tal coisa. Mas ele é tão legal em umas outras coisas. Só que a cada movimento e a cada parte do filme, você vai entendendo que é
tudo articulado, é tudo milimetricamente pensado por ele. E aí você fala assim, é um gênio ou um demônio? Vamos voltar e começar do começo, né, Adri? Pois é. O filme começa no seguinte contexto. Vou fazer um overview do filme. Aí depois a gente vai pontuar as partes que eu mais achei, assim, que são as partes boas do filme. É um filme que se passa no seguinte fato, assim. A, é um casal que vai fazer uma viagem por alguma situação que a gente não sabe o que que é. É um casal que você percebe ali que tá até um pouco frio um com o outro, e aí você entende assim, inicialmente, né, a priori você pensa assim, ah, pode estar passando por alguma questão desafiadora no próprio relacionamento e estão tentando ali fazer uma viagem para ver se aproximam, para ver se tem essa coisa de esquentar o relacionamento de novo e tal. E aí, inusitadamente, eles pegam e conhecem um outro casal, que, tal como eles, tem um filho. Né? Esse casal que está nesse movimento que está parecendo querendo consertar o casamento, tem uma menininha. E aí ela se aproxima desse menininho, que é o do outro casal. E aí então, né, como os filhos meio que se aproximam, é inevitável que o pai e a mãe também se aproximem e os casais fiquem mais próximos. E aí tem uma cena muito interessante nesse começo do filme, que eles estão numa pousada e esse outro casal, né, que digamos assim, vai causar um certo dilema no filme, digamos, ele vem de uma forma que ele é tudo o que eles gostariam de ser. E aí meio que chega a ser como se fosse um tapa na cara ou aquela grama do vizinho, que é sempre mais verdinha do que a nossa. Então, por exemplo, o menino cai na piscina e ele cai atrás e brinca e põe aquela banca de família margarina perfeita e tal. Tem uma cena que eles estão saindo para ir comer, e aí esse casal em específico, o pai do menininho, eles estão lá dançando e aí meio que se insinuando para a mulher e parecendo que tá naquele clima mais caliente. E aí os dois meio que olham para aquilo e tipo assim, dá até aquela sensação, ó, será que vai ter isso um dia de novo no nosso relacionamento? Enfim, né? E aí é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro toque, digamos assim, é o primeiro encontro dos dois casais. E aí, beleza. Aí, coincidentemente, eles estão numa mesa maior assim de café e meio que esse casal se aproxima. E aí eles começam a conversar. Esse pai do menininho, ele começa a soltar umas piadinhas de leve. Na minha concepção, piadas de muito mau gosto. Mas aquela coisa do social, você ri para não, para não desagradar, e você percebe isso claramente na feição desse casal que tá ali para se reconstruir. E aí é muito interessante vocês olharem o filme e perceberem a leitura corporal, principalmente dela, da mãe da menina, porque ela faz umas caras e bocas que é como se o corpo dela todo tivesse rejeitando determinadas situações, só que ainda assim ela não consegue dizer não. É incrível. E aí eu já vou convidar a gente a fazer uma reflexão aqui. Quantas vezes o nosso corpo grita, ele trava, ele para. E você mesmo assim, ai, eu tenho que fazer um social, ai, eu não quero desagradar o fulano, ai, eu não quero desagradar minha mãe, ai, eu não quero desagradar o fulano. E você faz, né? Você tá toda quebrada, moída, partida, presa por dentro, mas aí você faz porque você não consegue dizer o não ou porque você acha que não pode dizer os nãos. Ou que, ai, mas eu tenho que ceder porque eu tenho que ser uma boa pessoa, uma boa moça, uma boa não sei o quê. Essas coisas que parecem que adestram a gente, né? Enfim. E aí é muito interessante, porque você vai percebendo na linguagem corporal dela, assim, como que o não dela tá tão forte no corpo dela, mas ainda assim ela dá uma risadinha, ela e acaba deixando as coisas irem. E aí, enfim, eles tiram umas fotos e aí eles passeiam, eles saem para jantar. E esse casal suíço chega no restaurante onde eles estão jantando, lanchando, enfim. E aí, para que ele não sente na mesa com eles,
esse cara ele faz uma piada tão tosca, mas tão tosca. E aí, serviu para o propósito, o cara ficou todo sem graça com a piadinha tosca, saiu com a esposa dele e foi embora, feliz deles, né? Porque nós vamos entender isso daqui a pouco. E aí, naquele contexto, tanto a mulher quanto o esposo dela, eles se olham meio assim, mas eles começam aí eles acham graça. E aí, tipo, alarga mais um pouquinho o limite deles. Tanto que num outro momento, eles encontram com ele em passant, assim. Ele tava lá nessa Vespinha. E aí, tava sem capacete, pilotando igual um louco, com a esposa e o filho. Sim, sem o menor cuidado, sem o menor assim. E aí, nesse contexto, ele encontra esse outro casal com a menininha passando a pé, vindo de algum lugar. E aí ele convida a menina a subir na moto. E meio que expulsa a esposa e o filho e convida a filha deles a subir na moto. Aí a mãe olha para o marido como quem diz, não, em hipótese alguma. Aí o marido meio assim, sabe aquele sorrisinho amarelo? Não, nossa, não, não. Aí a menina dá um grito. Mas eu quero! Eu até respiro fundo nessa menina, porque tem horas que essa menina, misericórdia, os nãos que eles não conseguem dizer pra elas para ela é uma coisa absurda. Vocês vão me entender. E aí ela dá um, mas eu quero! E aí, tipo, eles não conseguindo dizer não pra ela, fala assim, é instantâneo a afeição da mãe dela. Ela até coloca a mão no braço aqui, assim, ó, e dá aquela. Sabe quando tá incomodada? Mas ainda assim ela permite que a menina sobe na moto. Ah, não, tá, tudo bem, então sobe. Como que você deixa sua filha aí com um estranho? Enfim, né? São coisas que a gente, racionalmente, fora do contexto, pra gente é claro, e a gente falaria, não, né? Só que ali, envolvidos, eles deixam a menina fica encantada e beleza. Eles batem uma foto e cada um segue seu rumo, né? Aí você fala assim, o filme tá só começando, você fica sem entender assim algumas coisas, alguns olhares, né, frios entre esse casal que são os pais da menininha, e eles voltam para Inglaterra e esse outro casal e eles vão para a cidade deles de volta, né? E aí, nesse contexto também, acontece que a gente descobre que esse cara, que é o pai da menina, que é o inglês, né? Na realidade, eles são americanos e ele foi para a Inglaterra a convite da empresa dele. E aí ele chegou lá, não deu certo o trabalho e tal, e ele acabou sendo demitido. E a esposa, que era até então, um arrimo de família, ela que estava bancando todas as coisas, fazendo todas as coisas, e aconteceu dela parecer, parece que ter traído ele. Então, aquelas caras e bocas entre eles, o jeito frio entre eles, o que incomodava de ver os dois tão próximos, né? Os pais do menininho tão próximos e tal, não sei o quê. Era muito em relação a isso, né? A esse momento deles. E o cara tava se sentindo menos, pra baixo, essas coisas todas, e via um outro lá, todo viril, né? Todo, eu sou macho alfa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu imagino que nesse estereótipo do que é o masculino perfeito, né? Já trouxesse pra ele algumas cutucadas, assim, que o incomodavam, né? E aí ela, talvez pela escolha que ela fez, a gente percebe nela algumas deixas assim que tem mais a ver com culpa do que com realmente o que ela gostaria de dizer. Então, olha como é que esses jogos emocionais vão condicionando comportamentos. E aí a gente vai trazendo para nossa perspectiva quantas vezes, né? A gente já deixou de dizer um não porque a gente sentia culpa, ou porque a gente queria desagradar, ou a gente se compara com alguém que teoricamente está melhor do que a gente, pelo menos do lado de fora, né? O que aparece.
tá melhor do que a gente em determinada situação ou condição, e aí você começa a falar, ai, não sei o quê, e aquilo vai só diminuindo, diminuindo, e aí você acaba achando que tem que aceitar um monte de coisas, ouvir um monte de coisas assim, e aí você acaba deixando de fazer algumas coisas que você gostaria de realmente fazer, mas vou ficar aqui porque talvez seja uma oportunidade de eu aprender com isso, fazer aquilo, e você se sujeita a determinadas situações. Enfim, a vida estava voltando a acontecer, ele estava voltando a procurar emprego, não estava conseguindo, ela lá fazendo as contas de ver como que tá as coisas dentro de casa e tal. Eles recebem um cartão postal. E aí, gente, é que o filme realmente começa. O casal italiano, que eles conheceram lá na Itália, mandou para eles um cartão postal, e nesse cartão postal tinha a foto e um convite. O convite era: venham passar comigo uns dias aqui na nossa cidade, uns dias aqui na nossa casa e tal, não sei o quê, que foi uma alegria conhecer vocês, passar um final de semana e tal, poucos dias, enfim, fazendo um convite para eles irem para lá. A mulher, na hora que ela pegou, ela nem considerou ir. Por certo, no íntimo dela, o coração dela já falou assim: filha, não vai, fica quieta, né? Respeita a sua paz interior, pra que sair do seu sossego? Aí ela entrega o cartão pro marido, o marido com todos os processos dele. Ah, vai ser bom pra gente. Ah, porque vai ser mais uma oportunidade da gente tentar. Ah, porque não sei o que, a gente pode fazer isso. A menininha gostou tanto do fulaninho. Então, o que que você acha da gente? Não sei o que. Começou a falar na cabeça dela pra ir. E mais uma vez, é porque as feições corporais dela me chamaram muita atenção. Você olha o corpo dela inteiro falando assim: não, vão ficar, vão ficar. E aí o marido fala tanto na cabeça dela, a impressão que eu tive foi que ela falou assim: ah tá, vamos. Mais por culpa do que por realmente querer. Por quê? Porque ela estava mexendo no celular pouco antes de receber o postal, ela estava mexendo no celular com algumas coisas e meio que o marido chegou por trás para ver o que ela estava fazendo. E aí ela meio que deu uma satisfação. E então aí nesse momento é que a gente entende que estava rolando uma coisa nesse sentido, sabe? Que ela tinha traído ele ou alguma coisa assim. Aí ela dá meio que toda a satisfação do que ela estava fazendo. Ela fala assim: não, eu tô aqui, ó, olha aqui, ó, tô conversando com não sei quem, tô conversando, tô respondendo os negócios na escola, uma coisa assim. Tô mostrando não sei o que, não sei o que, não sei o que, e dá um. Tipo assim, abre o celular, mostra as mensagens quase todas pra ele. E aí, quando ele vê o cartão postal que ela tinha deixado de lado, assim, meio que de lado, já nem cogitando a possibilidade, ele começa a falar pra ir. E aí eu acho que mais pela culpa do que pelo desejo realmente de estar lá, eles vão. E aí é o que eu vou falar pra vocês uma coisa. O filme começa. E é muito interessante porque na hora que eles chegam nos amigos lá que eles conheceram na Itália, gente, não é que é uma coisa materialista o que eu vou dizer. Mas para um cara que falou que era famoso, que tinha dinheiro, que era médico, que tinha, né, tipo, pagava de gostoso lá, que era o bambambam bam, bam e tal, a casa não parecia ser desse jeito. Não condizia com o que ele falava. Na minha cabeça, seria um alerta. Uai, né? Como assim, né? Porque eles vão ser acomodados nos quartos e aí, tipo, a menininha vai dormir, tipo, num sótão junto com o menino. Tudo bem que nos Estados Unidos é normal, né? O quarto dos filhos ser ali em cima no sótão, onde ele tem é, mais privacidade e tal, mas era um sótão meio desproporcional ao que ele vendeu da imagem dele. E aí, na hora que eles entram no quarto, a mesma coisa, e a mulher fica meio assim, ela faz umas caras e bocas assim pro marido e tal. E aí, o filme vai começando a acontecer. E algumas coisas estranhas acontecem durante a estada deles lá. Começam a acontecer durante a estada deles lá. E é muito interessante porque
Porque mesmo as coisas estranhas acontecendo, eles não conseguem ir embora. Tem um momento que a filha deles vai dormir no chão, lá no quarto com o menininho, e a mãe, né, coisa de mãe, acorda do nada assim, e vai lá ver a filha. E aí, na hora que ela chega lá no quarto, a menina não tava lá. Aí ela fica meio desesperada, assim, como assim minha filha não tá dormindo? E aí ela passa para descer, para ir pro quarto e chamar o marido. E ela, no meio do caminho, resolve olhar o quarto do casal, do médico, com a esposa dele. E ela dá de cara com a menina, dormindo lá. Aí para um minutinho, racionalmente falando. Sua filha dormindo com um casal que você não conhece direito, você teve pouco contato, o cara de cueca na cama, e você fala assim: como assim? A mulher ficou louca. E eu entendo, né? Eu também talvez tivesse tido um piripaque neurótico ali. Eu acho até que ela fez muito menos do que eu faria, porque eu talvez tivesse saído gritando. Ela cata a menina no ombro, pega o marido e fala: nós vamos embora agora. Coloca no carro. Aí quando eles estão lá na frente no carro, lá na frente, essa cena me dá muita raiva. Porque eles estão lá indo embora, a menina dá outro chilique. A menina me dá um chilique do que o ursinho pimpão dela lá não tá dentro do carro. Ela, tudo bem, eu vou fazer uma. Eu falei de um jeito meio assim, mas ao mesmo tempo que ela parecia ter alguma dificuldade de relacionamento, ela me parecia muito mimada. E aí, nesse sentido do mimada, que eu quis dizer assim, tipo, que ela queria o bichinho pimpão dela lá, o ursinho pimpão dela. Porque ela tinha um coelho e ela falou assim: eu não vou embora se o meu coelho ficar. E o coelho tinha ficado. O pai, né, vira e fala: não, eu te compro outro coelho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu quero aquele. Aí a mãe dá uma olhada pra ele, como quem diz assim: volta. E eles voltam. E eles tinham saído na calada da noite, meio que de madrugada, eles não tinham nem visto. Quando ele volta, quando eles voltam, oh, dá muita raiva nessa cena, gente. Quando eles voltam, tá o médico chorando aos prantos. Nossa, o que que foi que eu te fiz? Que não sei o quê. E aí conta uma história de que a mulher dele tinha perdido uma filha e que então tinha sido tão espontâneo que ela tinha ido dormir lá, que não tinha acontecido nada, mas que ele entendia, mas que pelo amor de Deus, ele jamais faria qualquer coisa com a menininha, que ela era um amorzinho e tal, e que foi só um momento assim que a esposa se sentiu abraçada por ter meio que projetado ali como que seria se a filha que eles tiveram não tivessem morrido, enfim, ele contou uma resenha assim. Mais uma vez, o casal ficou. E aí, gente, é muito interessante porque acontecem várias outras pequenas situações que você vai vendo os limites sendo estendidos, sendo alargados. Nossa, tem uma que é pior. Nossa, tem uma que é. E aí, essa eu falo que é pior, porque essa eu já passei por ela, eu reconheço. E é uma coisa que é surreal, assim, mas eu vou dar a minha humanidade aqui, já aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida que eu era vegetariana. E aí, eu fui em determinado lugar. E a pessoa me ofereceu um pedaço de carne e eu disse, eu sou vegetariana. E a pessoa, não, é só um pedaço. Quando eu vi, pus na boca, cuspi e joguei fora. E é exatamente isso que acontece na cena. Ela é vegetariana, ela chega lá, o cara faz, não sei qual carne que é, acho que era um pato, um trem lá, e ele força ela a comer. Ele vai assim, só mais um pouquinho, só, não, só experimenta, tum, taca na boca dela. E ela abre a boca e come. E aí ela espera o casal virar as costas, ela põe na mão, cospe e joga fora depois. Mas sabe essa coisa assim de que ultrapassou a barreira e você permitiu que isso acontecesse? Foi exatamente isso. Enfim, e assim como
como várias situações na nossa vida, às vezes a gente tem vontade, aquela coisa absurda de falar não. E aí a gente vai alargando, vai alargando, vai alargando. Ah, não. Principalmente quem gosta de evitar conflito. Ah, não, vou falar, tá, para que não gere confusão, e aí a gente vai, né, tendo uma vida aí teoricamente mais fácil, porque não tá brigando, não tá, né, criando rusga, mas por dentro você tá implodindo, porque você gostaria de ter gritado os seus nãos. Mas enfim, voltemos ao filme. Aí tem uma outra cena que eles vão, acho que num restaurante, nossa, essa também é terrível. Porque eles vão num restaurante de, teoricamente, um chefe que ele diz que é muito famoso e que o chefe prepara caças. E ele vai preparar um jantar, teoricamente, gourmetizado, espetacular, uma noite maravilhosa para eles. Aí, duas coisas acontecem nesse momento. Primeira coisa, quando eles estão indo, o casal, né, com a menina, vira e fala: "Vamos". Aí ele vira pra eles e fala assim: "Não, a menina não vai não. Ela vai ficar junto com o meu filho. Eu já chamei uma pessoa pra cuidar". Aí chega um cara cabuloso, de esquisito. E a mulher olha assim pro marido, o marido olha pra ele, pra ela, aí o suposto médico fala assim: "Ah, não, pode ficar tranquila, esse aqui é conhecido meu, ele já cuidou do meu filho várias vezes, pode deixar aí". E eles vão, né? Já é a primeira da noite. Quando chega no restaurante, é só eles no restaurante. É um lugar longe para um caramba. Ele num carro todo capengado, o carro socando assim, e ele tipo metendo lenha no carro. Eles tipo assim, não, tá chegando, porque eles estão com medo dentro do carro do jeito que ele estava dirigindo. Entra no restaurante. E o cara começa naquela conversa fiada e tal, e aí o suposto chefe vai, coloca um vinho, e aí coloca as entradas, e não quer chegar a conta. Enfim, chegar a conta. Na hora que chegar a conta, é, eles esperam que ele fale, né? Ou eu convidei vocês para jantar, então, né? Afinal de contas, ele é um médico rico, né? E ele estava sabendo que o casal inglês estava lá com a conta regradinha porque ele não estava trabalhando. Então ele esperava, né, que o cara virasse e falasse: "Não, pode deixar aqui que eu convidei vocês e tal, queria que conhecessem, tivessem essa experiência". Só que não. O cara entrega a conta para eles, levanta e fala assim: "A conta eu posso deixar com vocês, né?" E aí eles meio que assim, tipo, hã? Como assim? Mas aí, novamente, eles vão lá, acerta, e pelo jeito que eles se olham, a conta não foi nada barata. Aí, tipo assim, eles olham um pro outro assim, esperando que ele fosse, então, pelo menos vão meiar, né? Mas não. Aí ele, ah, vou esperar vocês lá no carro. Obrigada, obrigado. E vai pra dentro do carro, espera eles e eles pagam a conta sozinhos. Enfim, essa é uma, né? E essas que eu contei são várias das histórias que acontecem. E aí, o filme vai acontecendo, várias coisas dessas vão nos mostrando e tal, nos falando. E aí vem o ápice da história. O cara que é supostamente o médico, na realidade, eu vou usar um termo aqui, me desculpem, tá? Era o grande cretino da história. Por quê? O menininho, o filho deles, tem uma coisa que eu não pontuei. Ele tem um papel muito importante no filme, e talvez seja ele o que dê nome ao filme, porque ele não fala. No começo do filme, na hora que eles estão se conhecendo lá na Itália, ele faz um comentário do tipo que ele nasceu com uma doença degenerativa que deu um problema na língua da criança e que então ele não falava. Então, ele é um médico, né? Usou dos jargões assim médicos para poder falar a respeito do filho. Eles não questionaram nada e, nossa, que coisa, né? E tal. E aí criou até uma sensação, até uma coisa de querer acolher ele, né? E fazer com que a filha do casal se envolvesse com ele, até mesmo nessa coisa, nesse cuidado, ah, não sei o quê, até um que pena aí, né? E tal. Enfim, posto isso, esse menino é,
começa a querer trazer algumas coisas, falar algumas coisas. E ele tenta, e aí ele mostra, começa a escrever umas coisas no papel, ele tenta fazer. Tem uma cena que, nossa senhora, tem uma cena que ele escreve alguma coisa, só que não dá tempo deles lerem. E quando o menino quando o suposto médico tá chegando perto, ele engole o papel, ele come o papel. Aí você começa a falar assim, uai. Aí na sua cabeça vai abrindo o looping das coisas que estavam acontecendo. E aí você fala assim, tem algum trem esquisito, o mineirês, né? Tem algum trem esquisito nesse negócio aí. E aí quando ele come o papel, você fala, nu, agora tem um trem mesmo. Aí o que que acontece? É, ele começa a querer dizer. E aí, como ele não fala, você fica quase que querendo assim pular dentro do filme para poder ver o que que ele quer tanto dizer. E aí chega um momento que ele, pela menininha, né, pela filha do casal, meio que chama ela num lugar e mostra um relógio para ela. E o relógio era um relógio caro. E ele meio que mostra o relógio. O relógio estava no braço do suposto médico, já eras. E abre a gaveta e mostra que tem vários relógios. E aí ele mostra o relógio, tenta mostrar o verso do relógio assim, que tem um nome. E aí ele escuta o pai chegando, então ele guarda meio que correndo, mão tremendo assim, e a cena acaba. E você fala assim, gente, mas o que que tem a ver? Relógio, o nome do cara, tal. Até então você acha que é o nome do cara, né? Do suposto médico. Enfim. E aí começa o menino querer dizer alguma coisa. E aí você vai se envolvendo com aquele movimento dele e tal. Até um momento que ele aproveita que o pai meio que teve um porre, um porre. E, inclusive, nesse momento do porre, tem uma coisa que nos chama atenção também, porque os dois vão fazer uma cena de vou dançar aqui pros meus pais, igual toda criança. Ah, pai, olha me ver dançando, olha, ai, pai, que eles ficaram ensaiando, né? Os dois, o menininho e a menininha, dançar um country lá. E aí, o menino não consegue dançar os passos diretamente. Mais assertivamente, melhor dizendo, como se certo e errado fossem, né, a régua para criança dançar, né? Mas tudo bem, fecha parênteses. E aí ele começa a gritar e se exaltar, e aí ele fica muito nervoso. Ele praticamente dá uns tapas assim no menino, e enfim, ele fica bem agressivo. E aí a mulher, que já estava meio com medo dele por algumas coisas, ficou mais em alerta ainda, né? E aí ela fica olhando para aquilo e o menininho tomando um supapo, uns negócios, enfim. Dado esse porre, e aí a esposa do médico, né, vira pro casal e fala assim: ah, vocês me desculpem, mas ele ficou um pouco alterado por causa da bebida e tal, não sei o quê, enfim. Aí ele toma um porre e vai deitar, vai dormir. O filho, então, né, que já estava muito mexido, estava querendo falar alguma coisa, ainda estava possesso, que eu imagino que tenha ficado com raiva, né, do pai fazer o que ele fez na frente de todo mundo, ousou desafiá-lo. E aí, o que que ele fez? Ele andava com uma penca de chave de pendurada nele. Então, o menininho foi lá, pegou a tal da penca da chave, chamou a amiguinha dele e levou num porão. Na hora que ele levou ela no porão, ele mostrou para ela o que que de fato rolava ali. O relógio, na realidade, era o relógio do pai dele, que ele tinha matado junto com a mulher dele e tinha cortado a língua dele para ele não falar. Então, ali naquela cena, a gente tem o ápice do filme, porque a gente começa. Aí ali, né, a gente entende realmente o que tá rolando. E aí a menina fica doida. E aí é até uma cena tensa, porque ele tinha que fechar tudo, deixar tudo perfeitinho, igual tava, para que o pai não prestasse, para que o suposto, né, pai, o médico não soubesse de nada, não tivesse visto, e devolver a chave enquanto ele tá lá no coma alcoólico dele lá, voltando do sono. E aí, como todo filme, né, dá aquela mexida e o menino ainda não colocou a chave, você fica naquela tensão, e a menina vai para lá correndo atrás dos pais, querendo dizer para eles que eles têm que ir embora, pelo que ela ficou com medo, mas que ela quer levar o menininho porque ela quer salvar o amiguinho. E aí ele vai pé por pé colocar a chave lá e, enfim, dá tempo de colocar a chave, né? Mas aí a menina chama a mãe
leva a mãe no banheiro e aí ela conta pra mãe o que tava rolando. A mãe, então, surta, fica doida. E aí ele fica. Aí o cara acorda, né? O suposto médico acorda, o médico acorda. Vai lá pra baixo e pergunta: cadê a fulana? Cadê o Beltrana? Cadê o menino? Cadê. Ah, vocês me desculpam, né? Aquela coisa assim, meio de cara pálida, né? Tipo, ah, vocês me desculpam que não sei o que, me exaltei por causa do vinho, da bebida e tal, não sei o que. E aí a mulher tá desesperada dentro do banheiro, querendo saber como é que ela vai fazer. E aí o filme desenrola, né? Porque aí as máscaras caíram, né? E aí ela vai e fala pro marido, chama o marido, e ela fala que a menina tá no banheiro porque a menina, tipo, meio que ficou menstruada, né? Pra poder dar um contexto ali do porquê que ela tá demorando no banheiro. E ali eles estão articulando o que é que vai acontecer pra ir embora. Então eles entram dentro do carro pela segunda vez. Eles ligam o carro, falam que vão embora. Dão uma desculpa, né? Fala que ela tá, né, na primeira vez que ela menstruou e tal, não sei o quê, então a gente vai dar uma atenção pra ela, a gente vai ter que ir embora agora. E aí, nessa hora, ele é muito cruel. Ele pega o famigerado do coelho e some com ele. E aí a menina vai ver o coelho lá em cima da cabana deles lá, todo esmigalhado, todo o negócio. E aí ele manda o marido subir, descer do carro e pegar o coelho. Porque eles já estavam dentro do carro nessa hora para ir embora. Aí, mais uma vez, o pai desce do carro, vai lá subir no telhado, quase cai do telhado para pegar o coelho. E aí, na hora que ele desce, ele meio que dá umas. É um momento muito tenso, porque você percebe que ele sabe que eles estão fugindo, que ele já entendeu o que estava acontecendo. Ele começa a ser um pouco mais agressivo, inclusive na hora de despedir da mulher. Nossa, essa hora me dá um nojo. Porque ele abraça ela e, tipo assim, com uma intimidade, como se fosse o marido dela, e dá um cheiro no cangote dela, que eu falo assim, hã? E aí o cara que tava lá e até então imaginava que ele era um amigo, tipo, é o olhar do julgamento, né? Porque ele olha pra ela como se ela tivesse de novo traindo ele e autorizando que ele fizesse aquilo, e ele, sabendo do que ele tinha passado, abusando da situação que ele sabia, porque sabia que ia machucá-lo. Enfim, aí ele começa a ser bem assim, enfático, sabe? Bem mais agressivo pra poder pontuar as coisas e falar. E aí, eles entram então no carro, depois de pegar o esmigalhado do coelho, e fala assim: não, a gente vai embora mesmo. Aí eles estão indo. Na hora que ele para na hora que eles estão entrando assim no carro, eles falam assim: será que o fulaninho pode abrir a porteira pra gente? Porque a ideia era o menininho ir lá abrir a porteira, eles catarem o menininho e ir embora de uma vezada só, né? Só que aí o que que rola? Ah, não, a porteira é automática. Aí ele abre a porteira para eles poderem sair com o carro. E na hora que eles estão saindo da situação, até então você fala, não, ufa, eles vão embora. O que que ele faz? Ele joga o menininho na água, porque ele sabe que o menininho não sabia nadar. E aí o menino fica lá desesperado, afogando. O que que acontece? O pai desce do carro, vai salvar o menino. Ele fecha a porteira e aí eles não conseguem sair mais. E aí é onde desenrola ali o final do filme. E assim, tem uma hora que é surreal, porque aí nessa hora que eles voltam de novo pra dentro do negócio, que aí já não tem mais máscara nenhuma, e que já tá acontecendo tudo, ele já saca logo uma arma, manda os caras entrar num lugar lá que é tipo um sótão dele lá, onde ele tem uma injeção que ele aplica neles e tal, e ele vai começar ali o processo de fazer a mesma coisa que ele tinha feito com os pais do menino. E aí a cena acaba ficando um pouco bastante tensa, porque a mulher pergunta pra ele. E pra mim, aí eu vou parar de falar do filme todo, se vocês quiserem se assistir o final. É o ápice do filme pra mim. É o motivo pelo qual eu escolhi voltar a falar de filme justamente com esse. Porque pra mim, nossa, é um soco na boca do estômago. Ele vira a mulher pergunta pra ele assim: por que a gente? Na hora que ele ia começar o movimento ali de querer matá-los, né? Ele fala assim: por que a gente?
Aí ele dá uma risada tão sarcástica, tão de, sabe, tipo assim, tão de óbvio. Ele vira e fala assim, porque vocês permitiram. Ai, aí nessa hora, sabe quando parece assim, para o filme que eu preciso de um tempo para processar? Porque é exatamente isso. Gente, às vezes a gente se condiciona a situações onde a gente vai alargando os limites, vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai alargando. E aí lá na frente você quer cobrar que determinada situação não tenha acontecido, mas a responsabilidade foi totalmente sua, porque você permitiu, porque a gente permitiu. Quem nunca? E quantas situações na vida da gente a gente passa, ah, não, eu não quero desagradar meu marido, ah, eu não quero desagradar minha esposa. Ah, eu não quero desagradar. As pessoas esperam que eu faça isso, ou as pessoas desejam que eu faça aquilo. E muitas das vezes a situação só chega no extremo do que a gente não suporta mais porque a gente foi permissivo. E aí esse filme do Não Fale o Mal, para mim o Não Fale o Mal é mais uma questão no seguinte sentido. É sobre não falar o mal ou sobre a gente ser permissivo ao extremo, assim? Porque às vezes não falar o mal ressoa como se o não fosse o mal. Só que muitas das vezes a gente precisa falar esse mal. A gente precisa falar os nãos. A gente precisa desses limites. E é interessante que isso vai vindo com o tempo, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha que dizer os sims ou dizer os nãos são coisas que são para afrontar ou mesmo para ser livre, né? Mas na realidade, a grande liberdade, né? As grandes impressões que a gente tem assim de sensação de ser quem somos mesmo, é quando a gente consegue dizer os nãos e a gente fala assim, a minha permissão é até aqui. Passou daqui, não vai. Não. Sabe? Tem até uma brincadeira que é assim, não. Você olha pro espelho e fala, não, 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 não. E vai brincando com essas coisas de falar o não, pra você poder, meio que treinar isso, sabe? Porque quando você vê, tudo bem, aqui no filme é um caso extremo, né? E aí ele vai desenrolar o que vai acontecer, e eu acredito que vocês tenham visto o filme. Vocês sabem como que as coisas se desembolam dali pra frente, mas se não, assistam o filme pra vocês verem o final, pelo menos o final eu não vou contar, né? Já contei o filme todo. Mas enfim, naquele momento ali que ele fala pra ela, foi porque vocês deram permissão, ele começa a elucidar pra ela cada uma das situações. Tipo, ah, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz não sei o quê. Sabe? Nossa, e é tão visceral, porque é um ator muito bom. E aí, nesse contexto, assim, que a gente vai vendo ele falando com ela, ele mostrando, ele gesticulando, cara, ai, enfim. É um filme que é muito bom. E aí, como antigamente eu escolhia o personagem notável do filme, né? Eu não posso deixar de falar que, pra mim, o personagem notável desse filme é o menininho que não fala. Porque ele diz tanto, fala muito sem dizer uma palavra. É muito legal de você perceber, de ver o filme, pra você ver como que a linguagem corporal deles quase que tá dizendo por eles os nãos, tá pedindo socorro. O menininho, então, é surreal. Na hora que ele mastiga o papel, você fala assim, meu Deus do céu, o que esse menino tem pra falar? E aí ele tentando, quando ele tenta falar e não consegue sair uma palavra da língua dele, da boca dele, porque a língua dele tava cortada, você fala assim, gente, o que esse menino tem? Ele não tá normal e tal, enfim. Então, por isso, meu personagem notável desse filme é o menino. E eu espero que vocês tenham gostado. É um filme que é muito sobre permissão, e esse não fale o mal é tão sugestivo, né? Enfim, porque não fale o mal, não falar o mal, não significa. Porque não às vezes é visto como mal, né? E, tipo, então não fale os nãos, né? Se a gente levar o mal
como um não, né? Tipo, como a sociedade às vezes faz a gente interpretar esses nãos, né? Como se eles fossem maus. Aí você acaba entendendo ou fazendo uma correlação que não fale o mal é não falar os nãos, né? E aí você vai alargando, alargando, alargando até o momento que você realmente se vê numa condição de que ou você explode ou você implode. Então, antes que você imploda, fale os nãos. Consiga. Teste, busque, sei lá, busque ajuda, brinca no espelho, cantarola, faz alguma coisa, mas fale os seus nãos. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês, sobre esse não fale o mal, não fale os nãos. Fale sim os nãos. E seja menos permissivo e seja mais você. E se fez sentido, comenta aqui, deixa nos comentários, fale, Adri, já passei por isso, Adri, não passei por isso, Adri, como é que eu faço? E aí a gente vai trocando a nossa ideia, conversando, ou se você sabe de alguém que precisa dar os limites, fala pra ele assistir esse filme, depois convida ele pra vir aqui no nosso canal e também deixar o comentário dele aqui embaixo, tá bom? Então é sobre isso e até o próximo.